Algumas pessoas na vida podem ser conformadas com aquilo que elas vivenciam, com a sua realidade, com a sua profissão. Elas podem ser conformadas com sua família, as pessoas que chegaram para você como pai, mãe, irmão, tio, padrinho, cachorro. O cachorro nunca entra na história, né? Com as pessoas que você trabalha. Outras pessoas não conseguem ficar conformadas com isso. Elas precisam ter mais respostas. Elas se perguntam, por que a vida foi assim? Por que foi desse jeito? Por que a minha mãe me trata assim? Eu acho muito saudável esse tipo de questionamento. Aliás, se tem uma coisa que eu desejo para a humanidade inteira, é que cada um de nós, em si, no seu próprio universo, pergunte a si mesmo, por que eu sou assim? Por que fulano é assim comigo? Porque se você não fizer essa pergunta para você mesmo e viver sempre na casa do conformismo, como você pode evoluir se você não tem a mínima consciência das coisas que te acontecem? Se você não pergunta por que você sofre e você só aceita? Em termos de evolução espiritual, resignar-se é uma coisa. Resignar-se no sentido de você aceitar as coisas que te acontecem sem revolta, eu acho sempre um bom caminho. Porque a rebeldia do espírito muitas vezes é lida, né, pela própria espiritualidade como um ato de ingratidão, como um ato de egoísmo até mesmo. Dependendo do caso, cada caso é um caso. Precisamos sempre considerar esse detalhe. Resignar-se é diferente de buscar se entender. Olhar para dentro é saudável. Então, muitas vezes, a sua própria história proporciona o caminho de você olhar para dentro. Tem pessoas que fazem isso sem precisar da dor, mas a maioria de nós precisa que doa para que você olhe para dentro, para então você se perguntar alguma coisa. E sabe por que eu acho saudável? Porque é a partir dessa pergunta que você consegue desencadear em você o processo da evolução consciente. Porque a partir do instante em que você consegue se entender ou entender a sua história, fica mais fácil compreender a vida atual. E é, na verdade, o seu espírito que está com sede de conhecimento. Já percebeu quantas pessoas buscam a espiritualidade hoje em dia? É o futuro. E vai ser o futuro de muitas terapias, da própria psicologia. Não sei se a ciência vai admitir, mas com toda certeza. Talvez aí daqui a 100 anos, se as pessoas não se abrirem, se os cientistas não, mas se os terapeutas em geral, psicólogos, até psiquiatras, não se abrirem para o mundo espiritual, eles vão perder clientela, porque as pessoas estão cada vez mais necessitadas de alimentar a própria alma. Existem muitos caminhos para isso. E na história de hoje, eu vou contar a história da Manuela, uma consulente que me procura para entender o que acontecia em sua vida e sua relação com seus pais, marido e irmão. E ela traz muita bagagem espiritual interessantíssima, porque nela a gente encontra algumas respostas. E ao redor, ao entorno de sua família, mais ainda. Posso dizer que conheço bem essa consulente, porque faz bastante tempo que ela faz a terapia quântica comigo. E no processo, desde então, da terapia quântica, ela veio para a terapia de vidas passadas através do processo de leituras. E eu tenho certeza que esse vídeo vai impressionar você. Então chega chegando. Você já sabe o que você tem que fazer, né? Não sabe? Roda a vinheta primeiro, Cami. A receita é muito simples. Curta o vídeo. Chega chegando, curta esse vídeo. É muito importante para mim que você deixe sua curtida, que você compartilhe, que você se inscreva no canal, me siga nas redes sociais e receba bem a história que eu vou contar para você hoje. Num primeiro momento, eu vou apresentar a você a vida presente dela, um pouco dos perrengues que ela passa. Manuela tem 32, 33 anos, não me falha a memória. É casada, tem uma filha, trabalha com estética, tem o próprio negócio dela. O marido tem o seu negócio também, separado. No presente momento, quem mais sustenta a casa, na verdade, é ela com o trabalho dela. Manuela tem pai e mãe. A mãe sempre tem mais encrenca com a filha. E Manuela tem um irmão. E isso é importante nessa história. Esse irmão dela, vamos chamá-lo aqui de Fabrício. E o marido a gente vai chamar de Felipe. Segundo Manuela, quando criança, a mãe tinha a tendência de proteger mais o irmão do que ela. Por exemplo, se alguma coisa estivesse errada na casa e tivesse sido o irmão, a culpa era dela. A culpa não era do irmão. Mas, gente, eu quero só fazer uma observação neste ponto que muitas pessoas estão inseridas em contextos machistas e você pode achar que eu sou feminista por falar assim, mas não é exatamente essa a questão. Não é uma bandeira sociológica, política ou coisa parecida. Isso é um retrato. Isso é o escudo das pessoas. Eu também já vivi isso. E se você conversar com mulheres, com muitas, você vai perceber que mais ou menos é assim que funcionou.
principalmente para quem é de uma determinada geração. Talvez hoje em dia os pais eduquem seus filhos de uma maneira diferente, mas a maioria das pessoas que eu atendo traz contextos como este. Por exemplo, em termos de opinião aqui, Fernanda falando, eu não entendo por que é que se tem 2 irmãos, uma menina e um menino, crescendo juntos em idade próximas, por que a menina precisa fazer os serviços de casa enquanto que o rapaz fica assistindo televisão. É sobre isso que nós estamos falando. E isso é injusto. Mas no caso dela, ela traz esse tipo de situações que ela viveu em sua infância e que ainda vive até hoje. Em situações em que, se existe algum erro, existe alguma coisa acontecendo, ela não recebe da mesma maneira o acalento de sua mãe e às vezes do seu pai. Por exemplo, o Fabrício, o irmão dela, ele é formado em Direito e ele adora aparecer para as pessoas segundo ela. E ele comprou um carro importado, que não deu conta de pagar, entende? Quem foi pagar? O pai. Aí quando ela precisa de alguma ajuda financeira, sempre vem um sermão junto. O irmão não escuta nada. Às vezes ela, como filha, se coloca em posições do tipo, peraí, por que comigo é diferente? Então os pais interpretam aquilo como ciúmes, mas não é uma questão de ciúmes, é uma questão de justiça. O irmão, em vários momentos, já apresentou um comportamento agressivo. Sabe aquele cara que ele é pai, é divorciado e ele tem 2 filhos? O problema é que ele não consegue lidar, ele gasta mais do que aquilo que ele recebe, porque ele gosta de se aparecer para as pessoas. Quando, por exemplo, ela também tem uma filha, então quando estão as 3 crianças na casa dos avós, ou seja, na casa dos pais, o Fabrício não cuida das crianças, quem cuida é ela. E ele fica assistindo televisão. Ele tem um horário dele que ele precisa ir para academia, e ele vai para academia e todo mundo que se vire para cuidar do filho dele quando é dia de cuidar, quando ele não tá, quando as crianças não estão com a mãe. Então, na verdade, o que eu percebo dentro do relato dela é que o comportamento dele é bastante infantil ainda. Fica muito fácil você ter filhos, fica muito fácil você comprar carro, até o escritório de advocacia dele, quem sustentava era o próprio pai. Enquanto que ela tem um negócio de estética e o pai não a apoiava como ela gostaria. Apoiava uma coisa aqui, uma coisa, mas sempre assim, comparando financeiramente, o que entrava para ela era menor. Isso ela tinha que pedir e ficava sempre nervosa para pedir alguma ajuda para ele. Então, quando me apresenta um contexto como esse, eu fico me perguntando, será que isso é uma questão de vidas passadas ou será que isso é só um retrato cultural? Porque eu, no meu pequeno mundo, também passei por isso. E a maioria das mulheres que eu conheço do meu convívio, que tem irmãos ou alguma figura masculina em casa, também passaram por isso. Então eu acho que é algo que a gente precisa observar, que talvez essa criação tenha se tornado tóxica, porque aí quando os homens se tornam adultos, mas ainda mantêm um comportamento infantil, eles depositam na própria esposa uma segunda mãe e o homem da casa some. Questões que precisamos conversar. Mas repito, estou passando aqui para vocês aquilo que eu escuto. Mas sim, confesso que em parte eu também já vivi isso. De maneira direta, de maneira indireta. E acho que muito da educação precisa ser revista. Afinal de contas, ninguém é inválido que não possa fazer um serviço de casa, por exemplo. Então ela viveu assim. Já da infância, ela cresceu com esses perrengues e agora na vida adulta a mesma coisa. O pai dela tem o seu próprio negócio. Ele trabalha com administração e atende algumas empresas. E o pai porque quer que ela saia de onde ela trabalha para trabalhar com ele. Onde ele trabalha gera mais dinheiro. Ela vai ganhar mais, bem mais. Mas não é o que ela gosta de fazer. Então isso também sempre gerou algumas intrigas entre pai e filha. Aí, certa vez ela perguntou pro pai, mas por que você não coloca o Fabrício para cuidar do negócio? Aí o pai respondeu que não confia no filho como confia nela. Isso é um pouquinho estranho, porque é que o rapaz sempre ganha mais do pai e da mãe, principalmente da mãe, e ela, que também merece, passa sufoco atrás de sufoco para manter a sua casa, para manter a sua vida. Ela tem sonhos de viajar, por exemplo, uma das coisas que ela não consegue, ela adora a Europa e não consegue ter verba, né, para esse tipo, às vezes, de atividade. E tá lá o pai sempre ajudando mais as burradas, digamos assim, que o filho acaba fazendo e a filha fica em segundo plano. Um dos episódios recentes que ela viveu com o irmão aconteceu da seguinte maneira. Ela passou o dia inteiro no estúdio dela, atendendo, no estúdio de estética dela. E à noite, ela havia combinado com o irmão a seguinte situação. Como ele tem criança pequena e ele cuida das crianças, né? Fica com ele também. Ele queria ir pra academia. Então, assim que ela terminasse o trabalho dela no estúdio, eles iriam pra casa, no caso dos pais. Lá, ela fica com a filha dela e com os filhos dele. E ele vai pra academia. Depois ele voltaria da academia e deixaria ela em casa, para não precisar pegar Uber e coisa do tipo. Olha o que aconteceu. Eles chegaram na casa
dos pais às 5h30 da tarde, sendo que ela também tem marido que vai chegar mais tarde e que a filha dela tem horário para dormir porque ela é pequena. Eu acho que a criança tem 3, 4 anos, não, um pouquinho mais, 5, 6 anos. Tô tentando ler porque eu já vi a foto da menina e já vi a foto de todo mundo da família também. Os filhos dele, acho que são um pouquinho maiores, são 2. Ok, chegaram 5h30. Era ele ir pra academia, dali 1 hora provavelmente retornaria, deixaria ela em casa, tá num tempo justo. Ele é um homem bastante vaidoso. E ele foi se arrumar para ir para academia ainda. Eu lembro quando ela me contou isso. Assim, não entendi, eu não me arrumo para ir para academia. Você coloca uma roupa, você se ajeita um pouco, mas não, ele vai como se ele fosse sair. Então ela contou uns detalhes assim do comportamento dele que me chamaram a atenção. E ele vai para academia, sai para ir para academia às 7h30 da noite e retorna às 22 horas. Então isso já tá tarde. Ela já tá estressada, mas ela resolveu, não vou brigar. Vamos manter a paz da família. Na hora de sair, na hora de ir embora, primeiro que ele esquece que tem que levar ela para casa. E quando ela cobra o combinado, ele faz cara feia. Ele sabe aquela pessoa que não faz as coisas de bom grado, ele quer receber tudo, mas na hora que ele tem que cumprir com um dever, ele não quer. Quando estão no estacionamento para irem embora, ele pergunta, amanhã podemos fazer do mesmo jeito? Que ele quer repetir a dose, para não deixar com a mãe dele, a avó das crianças. Porque a avó, ela já estava, nesse momento, a mãe dela, né? Ela tinha passado por uma cirurgia e não podia cuidar das crianças, porque comumente ela cuida, mas naquela situação não dava. Então, aqui a nossa protagonista, a nossa consulente, diz, olha, Fabrício, não vai dar, porque você demorou muito hoje. E ela estava com a filha no colo, dormindo. A minha filha está cansada, isso bagunça muito a rotina dela, tem que chegar em casa mais cedo, você demora muito, o teu horário como não tá batendo muito não, entendeu? Então, tipo assim, desse jeito pra mim não dá. Pronto. Como ela mesma disse, virou a chave e ele se transformou. Bastou ela falar não e ele se transformou. E aí ele se alterou já no carro ao levá-la pra casa. Porque é sempre do teu jeito, porque tudo tem que girar no teu umbigo. Eu acho que quando a pessoa começa a falar desse jeito, ela tá falando dela, sinceramente, porque não tem por que responder desse jeito. Ninguém é obrigado a dizer sim a tudo que você pede. Em qualquer situação, gente. Muitas vezes isso aconteceu comigo. A pessoa me pede um favor, aí eu digo não, aí a pessoa ela se transforma, porque ela não sabe ouvir não. Aí é que eu vou dizer não sempre. Eu aprendi, porque eu não dependo da aprovação de ninguém, eu gosto de falar isso, porque eu gosto de influenciar as pessoas nesse aspecto. Eu falo mesmo. Aprendi a dizer não, principalmente se eu não posso fazer. Se eu posso fazer, são outros 500. Mas se eu não posso, eu vou te dizer não, e se você não gostar, nunca mais me procure, porque você vai ter um não mesmo que eu possa te dizer sim. Eu não sou obrigada a nada e ninguém é obrigado a nada. Só que ele se encolerou neste momento, batia no volante, tudo gira em torno do teu umbigo, você é assim, não pode fazer nada por ninguém e etc. Olha o contexto que eu tô contando. E ela, calma, Fabrício, e calma, não é bem assim, você vai acordar a Helena e etc. Mas estava chovendo, no se aproximar do condomínio dela, no entrar, ele estava exaltado porque ele não parou de falar e ela falando assim, desse jeito. Acredito que ela foi muito honesta comigo no dizer, né? Porque não se tem por que mentir para uma terapeuta. E quando ela me contou isso, foi muito antes das leituras de vidas passadas. Ela veio só para desabafar. Chorava bastante, essa menina, já no carro. Ele super exaltado, a ponto do síndico, o porteiro, sei lá, alguém do prédio dela, pergunta, tipo assim, tá tudo bem? Você conhece a pessoa que tá naquele carro? Ele não reconheceu que era o irmão dela por causa da chuva e porque era noite. Então, lá do lado de fora, deu para se ouvir as vozes exaltadas naquele momento, desnecessariamente. Como se ela tivesse que fazer o que ele quer. Que assim também ele foi educado pelos pais. Naquele mesmo momento ela liga pra mãe e conta tudo o que aconteceu. Ok, vamos pro dia seguinte. Pega a filha dela, que tá na escolinha, e vai pra casa dos pais. Chegando na casa dos pais, está o irmão dando banho no filho. Provavelmente ele não queria também fazer isso, né? E esse menino, quando vê a tia, quer falar com a tia. E quando ela se aproxima, o irmão já fala, sai daqui. Sai daqui, Manuela. Sai daqui. Ela, calma, deixa eu cumprimentar. Sai daqui, Manuela. E assim se vai no ânimo. Ele bate a porta desse banheiro onde ele está e ela, de novo, ela tá com a filha no colo, tá? E bate em cima dela, no braço dela e no braço da filha. A sensação que eu tenho aqui, tipo, ele queria estar na academia, aí ele não foi na academia e foi mostrar ali que ele faz alguma coisa da vida, quer cuidar do filho, pelo menos, né? Mas segundo ela, vou trazer essa observação que é importante. Ele é um bom pai, ele é presente, ele conversa, ele dá atenção, porém ele tem os momentos que são dele, sabe? Ele não quer abrir mão dos momentos dele de maneira nenhuma. Mas são muitos os momentos dele. Acho que uma pessoa que quer viver muito pra si, gente, vamos combinar, ela não pode ter filho, não. Eu não sou mãe, mas eu entendo que você tem uma responsabilidade e você tem que dispor de tempo pra cuidar. Ela conta pra mãe e a mãe responde assim, Manuela, sai daqui, depois a gente conversa. Manuela, sai daqui, depois a gente conversa. Ela fica em choque. Peraí, mãe, ele me agrediu, ele bateu em mim, olha como ele está. Tipo, é na sua casa, você vai deixar isso acontecer comigo? E como são situações em que ela já viveu quando ela era criança,
Isso a machuca muito. Não sei, eu não fui testemunha dessa situação, mas o que eu vejo é que ali a criança que habita nela, desde quando ela menina, queria o apoio da mãe ou do pai em alguma situação de conflito com o irmão, ela não tinha. E ali se repetiu. E a mãe manda ela embora. Depois eu converso, aí depois a mãe vai dizer que ela conversou com o filho, que disse que ele não podia fazer aquilo, etc. Mas o que eu percebo é que ela queria naquela hora uma atitude. Porque era a única pessoa que tinha, né, o poder daquela atitude. Entende o que eu quero dizer? Enfim, ela ficou uns bons dias sem voltar para casa da mãe, na verdade. O pai estava em viagem nesse período. Quando o pai retorna, ela conta o episódio para o pai. E ela espera também que o pai a abrace e diga, não, realmente ele estava errado. Mas o pai também não faz isso. E aí, querendo ou não, a gente tem uma explosão de ânimo da parte dele, uma raiva que vai para a agressão física. Mas a gente precisa considerar que ele é homem e ele é um cara bem musculoso. Eu vi a foto, ele é grande, ela é alta, ele é alto e ele é grandão assim, sabe? Ele é forte. Se você fosse pai e mãe nessa situação, conta aqui para mim agora nos comentários, eu quero saber como você lidaria com isso. Vale muito ressaltar também que muitas dessas situações em que Manuela, minha consulente, passou, elas não começaram só na fase adulta, já na infância. E quando a gente fala em ponto de vista espiritual, quando nós falamos em espiritualmente falando, eu gosto de trazer essa expressão para que vocês entendam sempre a minha perspectiva, ou seja, o meu ponto de vista acerca do que eu trago aqui. Porque muitas coisas que acontecem com as crianças, a gente aprendeu a ver da seguinte maneira. É coisa de criança, é normal. Não, gente, não é normal. Ali quando se está na infância, na verdade, os espíritos, quando eles se reencontram de outras vidas, eles se reconhecem. Mas a memória, ela está apagada, porque a gente tem o véu do esquecimento. Mas a reação não está apagada, a energia não está apagada. Então o véu do esquecimento, ele existe até para não bagunçar muito as nossas relações. Porque aí, neste caso, os irmãos, eles passam a ter problemas de convívio. No caso, ela me conta, viviam com família por perto, tinha primos e tinha uma prima em especial. E uma prima sempre muito vaidosa. Mas eles, crianças, eram gordinhos. Quando brincavam os três, ela era desprezada pelo irmão. E ela sempre buscou desse irmão carinho, atenção, amizade. Até hoje, das sessões que ela traz para mim, o que ela mais sofre é: eu não posso contar com ninguém, eu não tenho ninguém, eu não tenho ninguém. Porque não tem um amigo, e até porque ela não é de ficar se abrindo para amigas, ela sempre foi de família, e a mãe nem sempre entende. O pai entende, mas também não é sempre que a abraça, que compra o lado dela, digamos assim. Eu particularmente acho que os pais, eles têm que ser neutros. Porém, se existe um caso de injustiça, a gente tem que tomar uma frente. Até para que sirva de ensinamento, porque a sociedade também é assim. Mas ela era sempre desprezada por esse irmão e até hoje ela não tem amizade dele. Aí fica uma pergunta: por que eu me coloco no lugar, eu, Fernanda, se alguém faz assim comigo que nem o irmão falou, eu não quero mais papo. Eu não vou mais conversar. Tipo a situação do carro que eu falei pra vocês, a situação da porta no braço dela. Se me destratou, se me desrespeitou, pra que eu vou querer aquela amizade? Então eu, pra mim, sou muito 880 nesse sentido. Perdoo, segue tua vida, não vou ficar com mágoa no meu coração, porque eu já aprendi que isso, e aprendi a tirar de mim também as coisas, porque isso não vale a pena. Mas também, ficar correndo atrás é uma humilhação. Ou aquele espírito precisa de alguma coisa que não identificou ainda. Por isso que aceita ser humilhado. Aí é a consciência do espírito. Lembrem-se sempre, eu trago isso para cá com frequência. Eu falo em muitos vídeos desde a época da peça, de uma história de vidas passadas, e a palestra que eu faço depois da peça, né, quando a gente fazia, ali até a pandemia. Mas é justamente isso. Você acha que você se conhece, na verdade você se conhece até um ponto. Porque existe dentro de você uma outra consciência. E às vezes as pessoas aceitam determinadas situações porque está nelas a necessidade do espírito, por conta do que foi feito em outras vidas. Porque se você não está devendo nada, não tem por que você aceitar essa humilhação. A não ser que a parte cultural esteja muito em evidência. Tipo assim, falando muito alto. Pode até ser, mas enfim, isso seria algo estranho, porque aí a cultura é superior à própria luz do espírito. Entende o que eu estou falando? Mas vamos lá, os três brincando, ela sempre desprezada. Ela sempre foi desprezada também por essa prima que se achava melhor do que ela, segundo as palavras dela. Em situações assim, de pequenas injustiças acontecerem, e o irmão, em vez de ficar do lado dela, ficava do lado da prima. Na adolescência piorou, porque aí a disputa, o lado feminino, a beleza,
começou a ficar pior. Neste caso, quando chegaram na adolescência, tanto a prima quanto ela também emagreceram. E em uma determinada situação, ela resolveu revidar, porque ela sempre ficava quieta. Ia chorar nos cantos, se trancava no banheiro, criança, adolescente, ia chorar, porque o irmão brigava, porque a prima brigava, porque ela não podia ser inserida ali no meio deles. Então, chegou um determinado momento que ela, alguma luz, né? E ela revidou. E quando ela revidou, aí foi pior a reação do irmão. Porque o irmão começou a colocar, apontar de dedo, e você tá se achando, você se acha melhor, a mais gostosa, a mais bonita, mas você não se enxerga, porque você não é isso tudo, porque você não é ninguém. E palavras dessa natureza, expressões dessa natureza. E mais uma vez ela se sentiu aí derrotada e triste. Depois de um tempo, a prima que não queria saber dela passou a tratá-la melhor. Ela só foi entender anos depois que a tia, ou seja, a mãe desta prima, estava em dificuldades financeiras. Como o pai dela vivia melhor em dinheiro, chegou até a pagar escola para aquela prima, mensalidades, tanto que teve um período que ele se endividou de tantas responsabilidades financeiras que ele assumiu, mas como eles têm uma pegada muito família, todo mundo se ajudar e são próximos, ele assumiu muito das responsabilidades que na verdade não eram dele. E aí a tia, por interesse, é a dedução que ela tem hoje, começou a dizer para a filha, na verdade, trata a tua prima bem, porque a gente depende deles. Então ela se sentiu usada também, porque não era genuíno. De novo, ela não tinha ali uma amiga, tanto que hoje ela não quer saber dessa prima mais. Ela tem, na verdade, no marido dela, um grande amigo. Tem seus perrengues, tem suas divergências, tem uma questão também cultural, porque hoje ela sustenta mais a casa do que ele, digamos assim, o negócio dele não está indo muito bem. Por outro lado, ela reclama, agora trazendo o marido para vocês, reclama um pouco que acha que ele deveria ter mais ambição na vida, mas é aquela história, tá? Vou falar de um jeito ilustrativo que não condiz com a realidade dele, mas muitos são assim, né? Se chegar no domingo à tarde, eu tenho minha cerveja para beber uma pipoca, eu vou assistir meu futebol e a vida tá boa. Mas ela tem ambições. Ela quer uma vida melhor, ela quer um carro melhor, ela quer uma casa melhor. Para isso, claro que tem que trabalhar. Mas ela encontra no marido o grande amigo. E muitas vezes os conselhos que eu dou para ela batem com o que ele já teria dito para ela em uma outra situação anterior. Ou seja, de alguma maneira ela precisa se desprender de algo que só está dentro dela, que é este comportamento muitas vezes submisso. Mas aí fica aquela pergunta, de novo, é a da cultura ou é o espírito? Ou essa cultura só existe porque o espírito de alguma maneira sente que deve? Fica um ponto de interrogação. Apresentei para vocês alguns detalhes do cotidiano dela em relação à mãe, em relação ao pai, em relação ao irmão, sobretudo ao irmão que parece ser mais forte. Agora vamos para as vidas passadas de Manuela. O que eu compreendo neste universo que estudo cada vez mais, do nosso universo espiritual, sobre quem nós somos, quem fomos, ou tentando encontrar quem a gente realmente seja, eu entendo que cada um de nós é energia, inclusive eu acredito, penso que você deve acreditar também, como muitas pessoas também creem, que nós somos, na verdade, em primeira instância, energia. E essa energia, ela tende a se modificar a partir do instante em que você toma mais consciência. Por exemplo, eu particularmente interpreto dessa maneira, mas é uma interpretação para mim, para minha vida, que me faz bem pensar assim. Talvez você concorde com isso. Talvez você ache isso uma loucura, mas está tudo bem, você não precisa concordar. A mensagem bíblica que diz que se faça a luz, e a luz se fez, que foi assim que o mundo foi criado, eu vejo nisso desejo, eu vejo nessa frase palavra, porque ela está expressa por palavra, que se faça a luz. E aquilo vai, porque sai de você uma energia, porque sai de você o seu desejo, a voz, a fala, né, o som, ondas sonoras, carregadas de energia, que tocam no outro e têm impacto, positivo ou negativo. Portanto, tome muito cuidado com o que você fala para os outros, porque aquilo que você fala ao outro também volta para você, não é só o que você faz, o que você fala volta para você também. E aquilo que você fala para si mesmo. Será que você se abençoa? Ou será que você se amaldiçoa? Se fica muito confuso para você, vem fazer parte da minha turma. O link do curso da Hotmart está aqui na descrição deste vídeo. Bora, vem, com mentoria comigo. Eu falo sobre energias. Este é um pequeno exemplo baseado na Bíblia, da maneira como eu interpreto as coisas, mas tem muito mais
por trás disso. Tá na hora de você conduzir e entender, porque não é todo mundo que consegue fazer regressão de memória e nem todo mundo que consegue fazer regressão de memória vai ter consigo o entendimento do que fazer, porque a regressão ela te revela o passado, mas ela não transforma a sua vida a não ser que você faça por onde. Existem casos de cura, eu vou trazer para vocês, ou pelo menos assim, cura talvez seja uma palavra forte, mas de melhora a partir da consciência, a partir do alívio que o espírito sente ao fazer as regressões e a colocar para fora os fluidos negativos que carrega, mas não é todo mundo que consegue. E às vezes você precisa de um complemento. Por isso que eu criei o curso, para ajudar você em sua vida. E esse curso, olha, tá ali. Muitos alunos podem vir, muita gente pode vir fazer turma, fazer parte da turma, porque ele vai te ajudar de verdade. Mas você tem que mergulhar no curso. Se é para comprar e nunca assistir aula, não vem não. Não adianta que não vai funcionar. Mas agora, dado esse meu recadinho especial, como vários outros que tem no box desse vídeo, vou continuar aqui a história da Manuela, trazendo para você, então, as leituras de vidas passadas dessa minha consulente, que solicitou esse serviço, mas que eu atendo já faz muito tempo, muito antes de eu oferecer isso para vocês na internet, tá? Nessa vida, ela nasce na Turquia, mas os pais viviam ali, ela era filha, menina, criança pequena, ali aproximadamente 6 anos de idade, tinha outros irmãos, 2 irmãos mais novos, um de 4 anos e o outro de apenas 1 ano de idade. Tentando uma vida melhor naquele tempo, os pais migram para a Argentina. Eles começaram numa lavoura, mas logo que puderam, no caso o pai, ele resolve abrir um pequeno comércio. E parece que o pai tem um bom tino para o comércio. E aquele comércio começa a prosperar. O pequeno comércio que o pai tocava, com a ajuda, aí os filhos vão crescendo, claro que eles vão ajudando. E a esposa, sobretudo, é uma grande parceira de seu marido, e parece que é uma espécie de âncora, de porto seguro para ele. E esse casal ele é muito importante nessa história. Os filhos vão crescendo e vão naturalmente ajudando no negócio da família. Porém, mais para frente, o que acontece é que a mãe dessas crianças, por motivo de doença, vem a desencarnar. O pai não lida bem com esse desencarne. É como se ele tivesse ficado um pouco fora do ar. Ele não consegue lidar bem com aquilo. E ele acaba não conseguindo tocar o comércio. Os irmãos passam a tocar aquele comércio, eles já são maiores nesse caso, tá? E ela é mais velha. Então eles passam a tocar o comércio enquanto o pai fica recluso. Acho que na verdade, na época não se trazia esse entendimento, mas eu penso que o pai estava em depressão e não conseguiu ter forças. Acontece que esses irmãos, eles não se entendiam muito bem e por essa razão tinham muitos atritos, o que naturalmente refletia no comércio. Deixa eu fazer uma observação aqui até para você que resolve aí ser meu aluno no curso das energias, a gente precisa entender uma coisa. Se a sua vida está travada em algum ponto, qualquer ponto que seja, é porque algo dentro de você também está bloqueado. E você precisa desbloquear para que essa energia possa ser fluida. Aqui, neste caso que estou contando a cada um de vocês, o que acontece é que os irmãos eles tinham atritos, ou seja, não havia harmonia. Não é a mesma harmonia do pai e da mãe. Eles não tinham essa mesma afinidade. Divergiam muito e por essa razão o comércio começa a entrar em decadência. A irmã, percebendo a dificuldade deles, até por ser mais velha e por ser muito boa para o comércio, diga-se de passagem, queria opinar, queria falar, queria ajudar, mas nenhum deles escutava a irmã. Por quê? Porque era mulher. Mesmo sendo mais velha, essa vida aqui na Argentina ela está acontecendo no final do século XIX para a entrada do século XX. A irmã queria muito ajudar, justamente pelo fato de ser mulher, ou seja, está neles. Observem, eles vêm da Turquia, é um outro tipo de cultura, eles vão cair na Argentina e aí eles têm consigo, a gente está ali num outro tempo também, mas isso não é tão diferente para hoje, mas eles têm o problema de admitir que uma mulher possa opinar. É uma questão de machismo mesmo. Porque eles têm isso na cultura deles. De repente, esses espíritos, eles nem acreditam nisso. Ou passaram a acreditar porque lá numa vida muito atrás, alguém disse que era assim que funcionava. Mas o comércio começa a cair. Talvez se eles tivessem dado ouvidos à irmã, o comércio não teria caído, enquanto o pai estava doente. Tem várias questões ali. A perda da mãe, a questão do luto, o pai não está mais presente, eles são jovens. Mas o problema não é nada disso. O problema é que eles não se entendem, porque eles pensam diferentes, de maneira diferente um com o outro para tocar o comércio. Mas existe nesses espíritos o orgulho. Eu sou homem, eu dou conta. E muita gente hoje pena
pena, assim, de não prosperar na vida porque não consegue tirar de si essa energia. Porque não consegue admitir, porque não quer se enxergar. Aí você tem que perceber se dessas pessoas que eu já citei no perfil dela, da vida atual, algumas estão se repetindo ou não. Será? Sigamos adiante. O que acontece? O pai, em um certo momento, ele melhora, ele volta a trabalhar. Mas ele não tem mais a mesma genialidade e ele não tem a mesma energia. O comércio está caindo, está entrando em falência. Ele dá uma recuperadinha. Mas aquele comércio que começou pequeno, de pequeno porte, tornou-se de médio porte, nunca mais volta a ser o de médio porte. Por sua vez, a filha encontra alguém que ela se apaixona aqui, ela casa-se com um rapaz chamado Cláudio, um homem chamado Cláudio. E eles vêm a morar na divisa de Brasil com a Argentina. E o marido dela passa a ter um comércio naquele momento também, um pequeno comércio. Na verdade, ele trabalhava com barco, a gente não sabe o local que é, mas ele fazia pequenos transportes de cargas e de pessoas. E o negócio dele prospera. Porém, alguns anos mais à frente, o pai vem a desencarnar e o negócio volta a ficar sob a responsabilidade dos dois irmãos. Só que neste momento a irmã não está mais na cidade. Ela não vai mais opinar. Ela não tem mais o que fazer. E até porque no período anterior em que ela tentava ajudar, ela acaba se isolando muito porque ela nunca é aceita. Eles não querem saber dela. Ela é mulher, ela não pode falar. Então ela fica quieta, não fala mais nada. O que acontece? Depois que o pai vem a desencarnar, eles tentam tocar o negócio, mas não adianta, eles não dão conta e eles entram em falência. Diante da falência, cada um dos irmãos toma um rumo. Porém, um desses irmãos não tem o que fazer, ele precisa de dinheiro, ele não consegue arrumar imediatamente um trabalho, enfim. Ele resolve procurar a irmã, vai até a cidade onde ela está, procura a irmã, fala com ela e vai falar com um cunhado pedindo uma oportunidade para trabalhar com um cunhado cujo trabalho está cada vez mais prosperando. Trabalho com os barcos. Mas o cunhado não quer, de maneira nenhuma, que este irmão venha se meter ali. Eu não sei por qual razão ele nega de recebê-lo para ficar com eles. Eu não sei eu acho que eles estão indo tão bem, talvez ele fosse adepto àquela frase que diz, time que está ganhando não se mexe, pode ser. Pode ser que ele tenha tomado as dores, eu gosto muito dessa ideia, que ele tenha tomado as dores dela, porque em algum momento ela deve ter desabafado para o seu marido, dizendo que ela tentou ajudar, contando a sua história, e ele pode ter ficado sensibilizado, e agora ele pensa assim, não deram ouvidos para ela antes, agora eu também não vou ajudar. Mas ele incomoda muito, esse irmão incomoda muito, a ponto da irmã separar um dinheiro, dar para esse irmão, tipo assim, vai-te embora, daqui não volta mais a me incomoda. Ela dá para ele uma boa quantia. Ele vai embora. Ela nunca mais vê esse irmão. Nem o outro, que sequer a procurou. Mas talvez o outro, ou mais orgulho, não sei o que acontece, ele tocou a sua vida e também não foi explorar ninguém. Quem é o pai, quem é a mãe nesta vida aqui na Argentina? Vem da Turquia, vão para a Argentina. São os mesmos pais dessa encarnação? E o irmão? Dos irmãos que ela teve, será que um desses é o Fabrício? E o marido? Será que é um dos irmãos ou será que é o mesmo marido? E a gente quer tentar entender um pouco disso também. Essa linda consulente, ela tem uma vida tranquila, vem a desencarnar por idade mais tarde, chega a ter 3 filhos e tem uma vida feliz. De trabalho, luta diária, aquela coisa toda, mas uma vida pacífica. Ela, marido e seus filhos. Uma vida pacífica. Como eu costumo falar nos vídeos que trazem as leituras de vidas passadas, e também no caso de regressão de memória, vale muito salientar o seguinte, aquilo que você vê nunca vem em ordem, e mesmo a gente, quando vai fazer a regressão por intermédio, ela também não vem em ordem. No caso, eu me refiro à ordem cronológica. As visões, eu acredito que elas são abertas tanto para a gente quanto diretamente para o consulente quando ele faz a regressão, a partir do momento que ele está preparado para ver aquilo. Então ele vê vida X, vida Y, ou melhor dizendo, ele vê a vida A, aí ele vê a vida M, depois ele volta para B, entende? Não é uma ordem. Aqui, por exemplo, a gente vai para o século XVIII na Bahia. Essa vida é muito curiosa dessa consulente. Quando eu contei para ela, ela ficou assim, ai que legal, ai isso, ai aquilo. Não gosto da Bahia? Eu acho que ela não é muito fã de calor também, que ela gosta muito dos ambientes mais frios. Mas vamos lá, aqui nesta vida, ela é uma menina, o seu pai trabalhava na lavoura,
Ela era a filha mais nova de 10 irmãos. E aí a gente tem um caso, aqui se repete um detalhe, observe. A sua mãe adoece vindo a desencarnar quando ela tinha 12 anos de idade. E quando eu contei para vocês antes da vida da Argentina, que no caso é uma vida mais recente, a mãe desencarna também quando ela é jovem. Ali o pai fica, destoado das coisas, os irmãos tentam tocar o negócio. E eu tava querendo até ver se tratava-se da mesma mãe, do mesmo pai. E aqui quando eu comento isso pra ela, ela falou, olha, a minha mãe nessa vida sempre foi muito doente e por pouco já não partiu também. Então, quando ela me fala isso, que era um dado que a gente desconhecia, tanto eu quanto a mama, a gente chega à conclusão de que se trata da mesma mãe. Nesta época, o pai, com muitas dificuldades, ao perder a sua esposa, ele se vê numa situação do tipo, será que eu vou conseguir criar filha mulher, uma vez que eram, ali eu falei para vocês 10 irmãos, no total, mas ele tinha 3 filhas mulher. Então a coisa não tá muito fácil para ele dar conta de todos eles, principalmente das irmãs, das meninas. Estamos no século XVIII, Bahia, vamos contextualizar. O ambiente sociocultural é de extrema importância para a gente entender também o contexto. Depois da mãe que desencarna por doença, ela também vem a perder 2 irmãos, também por doença. Então, diminui aí a quantidade de pessoas nessa casa. Então o pai nessa época, ele resolve dar às suas filhas, porque ele pensa que outras pessoas vão ter mais jeito para cuidar das meninas, no caso, das filhas mulheres. Ele tira um peso, uma responsabilidade de seus ombros, entrega essas crianças aí para quem quer adotar e ele fica livre nesse sentido, mas ele faz isso realmente com a intenção de que elas possam ser melhor tratadas, digamos assim. Vale salientar que eles estão em Salvador especificamente. Das 3 filhas, o problema é que 2 são entregues para a prostituição. E olha como ela se livra deste caminho. No caso da Manuela, a consulente aqui em questão, ela foi vendida para um espanhol, mas não entregue à prostituição. Ela é vendida para um espanhol que tem interesse realmente na pessoa dela, mas ele é um cara mais velho. E esse espanhol, olha que bonito. Essa parte eu achei, considerando o contexto, eu achei interessante. Esse espanhol a leva para a Espanha, ela é criança, ele aguarda ela crescer e ter a idade de 15 anos para então casar-se com ela. Claro que 15 anos é uma criança, mas naquele tempo, gente, as coisas funcionavam desse jeito. E pior que hoje em dia ainda isso existe, Ele era um homem mais velho, ele não era rico, mas ele tinha algumas posses e a tratava muito bem com todo o respeito do mundo. Com ele, eles têm 2 filhos. Este marido vem a desencarnar quando seus filhos já eram adolescentes. Então ela fica sozinha com as 2 crianças. 2 adolescentes já, no caso. E ela permanece viúva até o fim de sua vida, com uma espécie de lealdade a este cara. O que ele tinha, ele deixa para ela e para os filhos naturalmente. Com o dinheiro que ela recebe após o desencarne dele, ela abre um pequeno comércio de tecidos. Um comércio que prospera muito bem, por sinal. Deixa eu fazer uma observação, porque em vários momentos da vida dela, e eu falei isso para ela na sessão também, na consulta, eu disse o seguinte, Manuela, acontece o seguinte, o pai dela, por força aí de vontade, ele quer porque quer que ela toque o negócio dele. E eu, particularmente, sempre senti que ela não deveria ceder, que ela deveria fazer aquilo que ela sente vontade no coração dela. Se ela não gostasse do mundo da estética como ela faz, então ela que, descartasse. Mas ela gosta e ela faz muito bem. Então, quando eu vejo que nessa vida ela prospera no negócio de tecidos, eu só penso que eu não estava errada quando eu passei esses conselhos para ela, porque eu sei que ela pode prosperar no ramo que ela está hoje. Se ela souber administrar, se ela souber ir para frente, se valorizar e tudo mais, ela vai dar certo. Já deu certo, na verdade. Ela vem a desencarnar por idade nessa vida. Ela nunca mais retorna ao Brasil, não pergunta mais sobre sua família, também não tem interesse. Vive com os seus filhos. Eles passam a ter a vida própria deles depois. Eu achei que ela teve muita sorte nessa vida. Agora nós vamos para essa terrinha tão linda, Portugal. Mas nessa vida ela é homem e ela era irmã do pai dela desta atual encarnação. Os 2 eram soldados, porém antes de eles serem soldados, quando criança eles trabalhavam com o pai deles. A gente não sabe quem é o pai aqui nesse contexto. Tinham plantações, animais e a mãe fazia trabalhos normais, trabalhos domésticos em casa. Tinha também mais 2 irmãs. Então vamos contextualizar.
Ela com o pai eram homens, tinha pai e mãe, que são outros espíritos nesse contexto, e havia 2 irmãs que ajudavam a mãe. A vida era bastante comum. A mãe vem a desencarnar de novo quando eles são crianças, no caso, quando ele é criança. O pai, não sabendo administrar bem o negócio que ele tinha, ele perde as terras que ele tinha para um negócio mal feito, ou as terras são tomadas dele, o que era muito comum, né? Até hoje também isso também não é uma coisa tão difícil assim de acontecer. E os filhos acabam entrando para as tropas. É que, na verdade, existe todo um contexto, existe uma família, existe uma estrutura e ela se quebra. Olha só que ciclo que se repete. A mãe desencarna, o pai perde a terra, parecida com aquela vida na Argentina. A mãe desencarna, o pai fica doente e o negócio vem a entrar em decadência. Mas aqui ele perde realmente as terras. A terra era o negócio nesse caso, nessa época. Só que nesta vida ele é homem. E não é o mesmo espírito como o pai, mas é a mesma energia conduzindo essa família, que podem ser espíritos que se repetem aqui. Mas a gente também não sabe identificar exatamente quem são. Eu agora estou com uma pulga atrás da orelha, ao gravar, o que é muito comum, que acredito que possa ser a mãe, talvez a mesma. Agora eu estou me perguntando se o pai é o irmão desta vida, fiquei com uma dúvida. Mas deixa eu continuar aqui também essa leitura, que são muitas histórias que eu escuto todos os dias e muitos detalhes de cada histórias que eu narro, então eu tenho que adotar muita coisa, gente, porque aqui, ó, tico-teco já não dá mais conta. Então os filhos acabam indo para as tropas e as filhas vão para um convento e lá elas vivem e acabam se tornando realmente freiras. O pai fica sozinho, que é outro espírito, não é o pai dessa vida, deixa eu salientar isso sempre, e ele tem como fim de vida a rua. Cara, ele perde a esposa, as filhas vão para o convento, os filhos vão para as tropas, ele perde a casa, ele perde tudo que ele tinha, ele vai para a rua. Ele passa a mendigar, na verdade. A filha e o pai desta vida, que na época eram irmãos, passam a se dar muito bem como soldados. Ou seja, a estrutura que o exército daquela época, daquele lugar, proporcionavam para ele. Só que entre eles havia muita divergência. Por quê? O espírito da consulente, naquele tempo, queria muitos sair, tirar uma folga, sei lá, fazer alguma coisa e resgatar a família. Olha que bonito, né? Porque até hoje ela é muito pró-família. Realmente, em cada sessão que eu já tive com ela, e não foram poucas, ela sempre traz essa questão de, mesmo diante de algumas humilhações, ela tá ali para a família, para tentar resgatar a família, para não ter atrito com a família. É admirável, na verdade. E ela aqui, ela quer tentar reencontrar o pai e as irmãs que se tornaram freiras. Mas aquele que era o seu irmão, ou seja, o pai dela desta vida, não queria de jeito nenhum, porque ele entendia o seguinte: elas estão muito bem como freiras e o pai está tendo o que merece. Então algum atrito também havia com esse espírito, que era seu irmão na época, pai hoje, com o pai daquela vida, porque ele realmente é bastante indiferente, ele está tendo o que ele merece. Essa era a expressão realmente dada por ele, por isso que eles divergiam e acabavam discutindo bastante. Mas como eles trabalham com o exército, eles estão nas tropas, a gente aqui... Deixa eu até verificar se tem a data marcada, mas eu acredito que não. Não temos a data dessa vida, mas sabemos que é em solo europeu. Eles acabam sendo sempre chamados para batalhas e batalhas e batalhas e nunca dá tempo de ele fazer aquilo que ele tem vontade, apesar que ele queria que o seu irmão o acompanhasse. E no fim das contas ele acaba desencarnando em uma batalha que acontece... Ah, tem um ano aqui sim, gente, perdão. É que eu já não lembrava e está aqui escrito bem no final da folha. É por volta do ano de 1400, então é bastante tempo atrás. E ela desencarna em uma batalha que aconteceu na fronteira com a Espanha. Bom, a gente está exatamente na Idade Média. Terminamos? Não. Temos mais vidas aqui que são importantes para a gente entender esse espírito. Vamos agora voltar um pouco mais atrás neste tempo, no ano de 750, e a gente está aqui de maneira mais precisa. Quando o ano ele vem forte, cuidado quando vocês me escutam, porque eu tenho que cuidar com as minhas palavras. Tem gente que não me entende porque não interpreta bem o texto é outra coisa. Mas quando eu falo é por volta de 1400, não quer dizer que seja o ano 1400. Agora esse aqui acontece em 750 depois de Cristo, na cidade de Gênova. E aqui, né, sempre a gente consegue ter precisão assim, né? Porque nós estamos realmente mais empenhados em tentar explicar a história em si
e é ajudar a pessoa a ter clareza sobre sua vida e sua missão na vida atual. Não necessariamente tantos detalhes, porque isso é difícil mesmo, o nível de concentração é muito alto. E quem é que tem tempo também para tanto, né, gente? Assim. Mas vamos lá. Nós estamos em 750 depois de Cristo, na cidade de Gênova. A nossa consulente está no porto esperando por uma embarcação. Ela aguarda alguém que vem buscá-la, mas ela não aguarda sozinha. A sua mãe está com ela. Ela pertence a uma família de posses. É nobre, não exatamente da realeza, mas pertence à nobreza. Imagina a cena comigo. Ela está no porto, ela está aguardando a embarcação. E de repente acontece uma movimentação muito intensa de homens. Ela está esperando o cara que vem tomá-la em casamento. E ela aguarda com aquela expectativa muito romântica de que este homem vem para levá-la. Ele por si só, né? Ele sozinho. Mas expectativas são rompidas e quem chega neste momento é um serviçal. Isso já decepciona, já dá aquele banho de gelo. Mas ela e a mãe seguem viagem em mar aberto. Então assim, vamos contextualizar, vamos voltar no tempo e lembrar que as mulheres tinham um certo romantismo ingênuo, vou chamar assim, que era aquela coisa de ser muito bem tratada, de ser bem recebida, e eu acho que elas tinham também dentro de si a coisa da aceitação, porque a mulher tinha que ser bem aceita pelo seu futuro esposo, e etc, e essas coisas todas. E eu acho que existia também uma certa insegurança acerca desse detalhe. Será que ele vai gostar de mim? Será que eu sou bonita o suficiente? Será que, enfim, será que eu vou ser bem tratada? E ela espera isso, até porque ela vem de uma família que naturalmente isso se impõe por este conceito. Quando ela chega na sua nova casa, que na verdade trata-se de um castelo, do tipo medieval mesmo, ela é levada imediatamente para os seus aposentos. E em nenhum momento o seu futuro marido vai recebê-la. Ela vai encontrar com ele alguns dias depois. Mas ele arrumou um outro compromisso. Ele foi caçar com os seus amigos, com um grupo de caça. Quando enfim eles conseguem se conhecer, que ela consegue ver o seu futuro marido, ela não se agrada absolutamente nada da pessoa dele. Tipo assim, o tal possível príncipe encantado era um sapinho. Mas, diante da situação, ela também não podia fazer absolutamente nada. Ela foi entregue em casamento e ela teria que cumprir com o prometido ali, né? Com os compromissos familiares, que na verdade eram grandes negócios. Toda a preparação para o casamento é realizada. O pai dela chega 2 dias antes do casamento acontecer. É um evento grande, um evento movimentado e muitos convidados. E quando o pai chega, parece assim que tudo está perfeito. O casamento acontece, os pais voltam para casa achando que tudo estava bem para a sua tão amada filha. Inicialmente era o que parecia que tudo estava bem, mas com o tempo ela passou a se tornar submissa a este marido, por obrigação. Ele a humilhava constantemente. E a humilhava porque ele tinha esse grupo de amigos que iam para caça e esse grupo estava sempre envolvido com muitas festas, muitas bebidas, muitos homens, muitas mulheres. Ela não tem uma vida feliz nesta encarnação, não tem uma vida realizada, nem mesmo quando ela tem o seu filho. Ela vem a ter um menino. E ela acaba se isolando de uma certa maneira. O que eu percebo é que ela fica depressiva. E o filho cresce mais criado pelas serviçais, sem ter assim a companhia da mãe, que não faz isso necessariamente por maldade, mas ela está completamente sem energia, e sem a presença do pai, que não queria absolutamente nada com ela. Com ele também, né, com o filho. Aqui nós identificamos que ela teve grandes dificuldades em dar à luz. Ela acaba se tornando uma mulher muito depressiva e com o passar do tempo o marido vem a deduzir que ela está tendo problemas mentais. Por essa razão, começa a trancá-la em seus aposentos sem permitir mais a sua saída. Ele tinha, né, a posse, né? A mulher era uma posse, então assim, ela não tinha a sua escolha. O filho, quando tem uma certa idade, acaba indo embora. E ela termina os seus dias trancada em seu quarto, sem sair, sem vida. Que horror, né? Meu Deus!
E fica aquela pergunta, meu Deus, mas onde é que essa história começa? Como é que a gente pode entender esse contexto? Onde foi que o perrengue realmente começou? Bom, temos uma vida aqui que não explica onde começou, mas também ela é uma incógnita, porque ela é uma vida um pouco diferente de todas as narradas até este presente momento deste vídeo para você que gosta dos estudos de vidas passadas. Vamos para a Lituânia. Trata-se de um rapaz de aparentemente 17 anos de idade, trajando roupas marrom e usava também uma boina. Ele está fugindo. Em suas mãos ele tem uma pequena caixa. O que tem dentro dessa caixa, não perguntem, porque a gente não enxergou nada dentro da caixa, a gente só enxergou a caixa, tá? O trajeto dele é o seguinte: primeiro que ele está escondido para poder pegar um tipo de condução, e ele está escondido para ter certeza que não está sendo perseguido. Então a gente tem uma cena de tensão já de cara. Depois de horas que ele está escondido, ele resolve sair, ele pega um trem. Esse trem está indo sentido ao que é Polônia ou Alemanha. A gente não consegue discernir exatamente qual desses países. Só que ele pega esse trem, depois ele pega um outro trem, ele vai fazendo um caminho que parece filme quando a gente assiste, justamente porque tem essa coisa de querer se desviar de uma possível perseguição, de uma pessoa que possa estar atrás de você. Então ele passa muita dificuldade nesse trajeto. Dificuldades para não ser visto, frio, fome, e coisas assim. Estamos deduzindo que são dificuldades dessa natureza, mas ele segue viagem e troca de trem em torno de 3, 4 vezes, nem dormir ele dorme, pelo amor de Deus, coitado, para tentar chegar ao seu destino sem ser visto. Porém, ele não consegue chegar aonde ele precisava chegar para entregar justamente esta caixa. Em algum momento, esse rapaz é capturado e executado. Ele foi executado por soldados que o metralharam. É uma vida mais recente. O que parece é que este rapaz, eu acho que essa caixa, ele estava querendo entregar ou estava levando. Tem a situação de ele ter um irmão mais velho. E o contexto é relacionado a esse irmão mais velho. Então essa caixa ou pertencia ao irmão mais velho e ia ser entregue para alguém, ou vinha de alguém que seria entregue ao irmão mais velho. É isso que eu deduzi. Nós não temos exata clareza da época, mas parece estar no contexto da Segunda Guerra Mundial. Agora, sabe aqueles saltos no tempo? É aqueles saltos no tempo que a gente vai dar. Não pula aí comigo. E a gente vai para uma terra bem mais distante. E observe, imagine a cena, uma roda, um círculo, formado por pessoas, a maioria delas são mulheres, sendo que existe uma mulher no centro que está sendo apedrejada. Então a gente voltou bem no tempo. E estamos em outra cultura. A nossa consulente está com muita raiva da mulher que está sendo apedrejada. E ela joga as pedras em cima dessa mulher com todo o ódio do mundo. Aí fica a pergunta: quem é a mulher que está sendo apedrejada? E o que é que ela fez? Então, de repente, uma mulher mais velha aproxima-se desse círculo de mulheres, puxa pelo braço a nossa consulente Emanuela e atira deste momento, querendo impedindo ela, na verdade, de continuar a falar as coisas que ela estava dizendo para a mulher que estava sendo apedrejada, tentando conter a raiva daquela pessoa. Ela não quer sair, ela quer continuar ali falando e jogando pedra na mulher que está no centro. Mas, por insistência dessa senhora mais velha, ela acaba cedendo. Então elas entram em uma casa, onde fica mais claro que é a casa de sua mãe, ou seja, essa mulher mais velha é a sua mãe. E aí você está se perguntando se é a mesma mãe dessa vida. É a mesma. Nesta casa, a mãe lhe dá algo para beber. Então a gente já entende que ela não mora mais com a mãe. Só nesse detalhe podemos entender que ela não mora mais com a mãe, porque ela está entrando na casa da mãe, não é na sua casa. Ela já tem a sua vida, porque neste tempo a mulher só saía de casa quando ela casava. Ela bebe a água que a mãe oferece, mas começa a chorar ao mesmo tempo que ela está com muita raiva. Acontece que a mulher que estava no centro desta roda em que estava sendo apedrejada é justamente uma irmã, ou se não é irmã, é tipo assim,
prima de primeiro grau, praticamente uma irmã. Mas sentimos, tanto eu quanto a própria consulente, que tratava-se de sua irmã, porque só foi essa cena mostrada pra gente. Dessa cena a gente conseguiu destrinchar os demais detalhes. E essa menina tinha feito alguma coisa que ela não gostou. Só que não estava claro pra gente na situação da regressão. Ao conversar com a consulente, nós chegamos à seguinte dedução, porque aí, ao trazer a história para ela, o coração dela toca e a percepção dela também entra em vigor. Observe você que falei do irmão dela. O irmão dela sempre com aqueles impulsos de violência, com esse comportamento e tudo mais. Eu já tenho comigo uma teoria, assim, é uma leitura que na verdade não é uma coisa que nasceu da minha cabeça, é que eu fico avaliando, analisando as situações que já vivi, as pessoas próximas de mim, do meu círculo, ou então as pessoas, digamos assim, dos próprios consulentes, e eu tenho por mim que a partir do momento que uma pessoa se exalta e se torna violento por nada, ela quer esconder alguma coisa, são as leis do espelho. Aí, se você quer entender bem as leis do espelho, você entra no meu curso das energias. E essas leis do espelho, elas estão cada vez mais claras. Se isso era só uma dúvida, essas histórias, quando elas nascem, quando elas se revelam pra gente, fica muito claro de entender que alguém está querendo esconder alguma coisa. E eu digo isso por quê? Porque eu não sabia disso. Eu fui saber quando eu contei pra ela, que eu tô contando aqui no vídeo pra vocês. Então ela me traz o seguinte: o irmão dela, nesta vida, é gay e resolveu assumir sua homossexualidade e está namorando com um cara que mora em outro estado, não sei o que, tá tendo um relacionamento homoafetivo. Ai, me deu até uma paz. Porque a sensação que eu tinha até então é que ele vivia de máscara, vivia com uma máscara. Porque certas agressividades, elas às vezes revelam guerras internas. E toda vez que ela falava dele, certas competições, certos comportamentos me davam uma sensação de ele não é feliz com ele mesmo. Por quê? Isso para mim ficou claro a partir do momento em que ela disse que ele assumiu essa homossexualidade. Para uma família de berço evangélico, vale ressaltar. Então talvez ele também nunca tenha assumido ou se permitido ou pensado nisto antes por conta da religião. As crenças que nos limitam, infelizmente. E eu fico muito feliz se isso fizer bem a ele, se ele se encontrar nisto, eu fico muito, muito feliz por ele. Porque talvez esse cara esteja mentindo para si mesmo há muitos séculos. E talvez agora ele encontre um pouco mais de paz. Porém, é necessário ressaltar que muitas pessoas se tornam agressivas por conta dessas máscaras, porque existe um conceito social da maneira que a gente tem que ser assim, o assado. E isso não condiz com as necessidades do espírito. Não querendo ser muito desesperançosa ou grosseira, não quero atingir ninguém, mas se você pensar bem e observar bem o que eu falo em cada vídeo, sem ficar pulando aí as fases do vídeo, acelerando para você entender bem todas as pegadas espirituais que existem nessas histórias, até agora eu chego à conclusão que o mundo viveu sempre uma mentira, em maior ou menor escala. É isso que eu vejo. Muita mentira. Porque criaram ideias, teorias e forçaram uma barra sem respeitar a dignidade e a liberdade do outro escolher quem ele tem que ser. Deve ser horrível, eu não sei o que é isso, mas deve ser horrível você querer viver uma verdade sua e não conseguir isso por conta do que os outros vão pensar, porque a sociedade acha que isso é ruim. Ou seja, nesta vida aqui, o irmão dela desta existência, que é o Fabrício que eu contei para vocês, é justamente a irmã, ou que seja a primeira prima de primeiro grau ali sendo apedrejada. E talvez ela tenha agido de maneira leviana, tenha ficado com alguém que já era casado, alguma coisa assim, foi adúltera para as regras daquele tempo, porque isso, se não aconteceu antes de Cristo, acontece exatamente na época de Cristo. Nesta região da Galileia. Ou Judeia, a gente não sabe ver bem, mas eu sinto ser mais Galileia ou divisa, compreendem? Aí, gente, esse espírito que foi mulher e foi apedrejado, veio nascendo como homem em outras vidas. Eu não sei se foi injusto, atirar pedra sempre vai ser injusto, mas digamos assim,
se ela provocou a situação ou se ela não provocou. Isso não foi revelado pra gente. Mas para ela ter ficado com tanta raiva, porque eu sinto nessa minha consulente uma mulher, como dizer assim, moderna, independente, à frente até mesmo do seu tempo e de muitas pessoas com quem ela convive, mas ela tem uma raiz mais púdica, mais limitante em alguns pontos. Eu já falei isso para ela e acho que isso muitas vezes a prejudica, mas é ela com o tempo dela, com as descobertas dela, com o avanço dela para entender. Porque ela tem um ladinho preso, que talvez ela não precisasse estar mais assim. Ela pode se libertar disso. E aqui tá bem forte, porque era a regra. Será que ela era casada? Porque assim, ela entra na casa da mãe para tomar uma água, que a mãe oferece água. Será que ela era casada? Será que o marido dela, será que a irmã mexeu com o marido dela? Será que é um caso de inveja desse espírito que hoje é o seu irmão? Aqui, irmã, e a invejava? E ela não notou e nem a gente conseguiu verificar. Eu fico com esses pontos de interrogação. Porque ele é um cara que hoje a invejou de diversas maneiras. Mas aqui depois ela começa a pagar a conta em vidas futuras, justamente pelo fato de ela ter tido raiva e por ter julgado. Se você não quer ser julgado, não julgue o outro. A regra é clara. Eu observo alguns detalhes e faço as minhas correlações. Aqui é o irmão. Vamos entender que seja uma irmã sendo apedrejada porque alguma coisa ali não estava contento. Então aqui deve ter sido a primeira vida dela. Ela pode ter tido vidas anteriores, mas talvez não tenha tido muita importância ou não nos foi revelada. Então aqui a gente tem uma vida dela. É a primeira das que nos apareceram, a primeira vida dela. Na ordem das vidas que a gente tem aqui, a gente vai para Gênova, 750. Então, se a gente está na época de Cristo, né, vamos supor ali ano 1 para diante, aqui a gente já está no ano de 750 na Itália e ela vai se casar. E o cara que ela vai se casar, que ela não gosta e que vive com mulheres e outros homens, e é um cara com muita grana que adora se aparecer, é de novo o irmão dela dessa vida. Por isso que a despreza tanto, por isso que não quer saber dela e consegue de alguma maneira vingar-se, digamos assim, quando a deixa trancada em seus aposentos, alegando que ela tinha problemas mentais quando se tratava de depressão. Mas ali ela sofre um revés, né? Por ser ingênua. É uma vida em que ela nasce, digamos assim, né? O véu do esquecimento, ingenuidade chegou. É um outro lado. Depois a gente tem a vida em Portugal, que acontece ali por volta de 1400, e ele então é o irmão de seu pai desta vida e morre em batalha. E aqui, para mim, eu percebo que a mãe se repete, é a mesma mãe da vida de Gênova, é a mesma mãe, a mãe é a mesma em todas as vidas, fica clara essa parte. O pai é que tem algumas nuances, tá? E o pai, nessa existência aqui, que vai acabar perambulando nas ruas quando perde tudo, eu acredito que possa ser o seu irmão desta vida de novo, que veio na figura de pai, ele era filho, a consulente era filho, o pai desta vida era irmão, e ali eles devem ter um atrito em particular entre eles, que daí a gente não tem acesso porque a gente acessou as vidas dela, não a vida de todo mundo. A gente tenta pelo menos fazer as relações, certo? Porque ele não quer ir atrás da família, nem das filhas e, enfim, de ninguém ali, porque acha que elas estão bem quando viraram freiras e que o pai estava tendo aquilo que ele merecia. É um pouco forte isso. Na ordem, agora tentando colocar nessa cronologia, né? A ordem, depois a gente vai para a Bahia, século XVIII. E aí ela é uma menina, vai acabar na Espanha, e aqui ela tem um salvador, né? Agora eu sinto que esse cara que foi o marido dela nesta vida, ela não reencontrou. Isso eu sinto no meu coração que ela não reencontrou, ela teve muita sorte nessa existência. Então se ela teve uma vida próspera aqui, tanto nos negócios, quanto no amor, nos filhos que vieram, é porque chegando aqui, que é o século XVIII, o que ela tinha de dívida, tecnicamente ela já pagou antes. Ou a espiritualidade também pode estar dando uma chance para ela para ver como ela se, né, como ela se sai tendo uma vida próspera.
Depois a gente tem a vida na Argentina, que é ali no início do século XX. Na verdade, a gente tá em 1800 e alguma coisa e vai virar o século XX, porque ela vem a desencarnar por idade. Então, ela deve estar desencarnando nessa vida aqui por volta de 1910, 1905. E essa vida aqui da Argentina, para mim, fica claro que o pai e a mãe são os mesmos pais desta vida. Dos irmãos, eu cheguei com ela à dedução de que o irmão mais novo é o marido dela desta vida, o irmão mais velho é o irmão dela desta vida, que vai pedir dinheiro, incomoda até conseguir dinheiro e vai embora, e o tal Cláudio, eu não sei quem é. Eu posso também estar errada e talvez o Cláudio seja o marido dela, mas eu acho que a gente chegou à conclusão juntas de que não seria. Enfim, né? Não sou autoridade de nada, isso são percepções, a gente aprende conversando, a gente aprende estudando e levantando as perguntas. Para eu bater o martelo, eu sempre falo, gente, aqui eu tenho certeza que é isso. E aí eu pondero muito essa certeza, tipo, eu tenho que estar muito certa mesmo. Mas a dúvida ela é muito bem-vinda, faz a gente raciocinar mais. E aí depois dessa vida, então, a gente tem a vida da Lituânia, que ele desencarna aos 17 anos de idade, ali no período da Segunda Guerra Mundial. Eu entendo que é mais ou menos isso, não exatamente as datas precisas, a não ser aquela data de Gênova. O resto, elas estão ainda com um ponto de interrogação, mas a ordem eu acredito que seja essa. Existe uma vida que eu vi conversando com ela há muito tempo atrás, mas nessas regressões aqui elas não foram vistas, que no caso eu conduzo a Mama a ver, e a Mama não viu o que eu vi, mas eu tinha visto uma família de ciganos, e me parecia ser 1700 e alguma coisa, então tecnicamente as datas batem. Acho que ela era uma mulher muito mais independente, muito mais solta e livre naquela época. E ali tá pai, tá mãe, isso eu sinto. E eu vejo aquele tipo de carruagem, de carroça, sei lá, que a gente vê às vezes em filmes que os ciganos andavam, que era uma coisa meio arcaica, com os tecidos, com umas cores. E eu vejo que eles faziam negociações. Então, assim, isso para mim também ficou claro, mas também o contexto disso eu não consegui destrinchar. Então aqui eu só estou floreando um pouquinho que deve ter essa vida a mais. Enfim, outras vidas a mais dessas pessoas e os atritos que eles carregam até hoje. Existe neste contexto aquela prima que eu falei para vocês antes e a tia dela, essa tia sempre me incomodou, engraçado. Que eu falei pouco delas aqui para vocês, mas me incomodou pelo seguinte, há muito tempo atrás, ela me mandou foto, uma situação de aniversário, de parente, festa de aniversário, essa coisa que a galera inteira se reúne. E eu nunca esqueci a imagem daquela mulher de tão pesada que ela era. Só que assim, pra gente, eu acredito que ela esteja nesses contextos e deve estar lá naquele contexto da vida da pedra ali, que ela joga a pedra em alguém. Mas a gente não conseguiu ir muito além. Mas a gente percebe o quê? Que as figuras se repetem. De alguma maneira, se ela destruiu famílias, ou se pesou logo em sua consciência lá atrás, que ela não poderia julgar os outros e atacar pedra, como ela fez, acredito que ela tem tentado, desde então, recuperar a família e por conta também da não aceitação dos outros, isso não acontece, porque existe ainda certas culturas impregnadas ali que não favorecem a harmonia dessa família, como também sentimentos de inveja, e desejos até mesmo inconscientes desses espíritos de vingança, como no caso do irmão, que nunca perdoou. Porque a história pode ser diferente quando você perdoa, mas nunca perdoou. O irmão nunca perdoou. Naquela vida lá da pedra, não perdoou. É o que temos para hoje. Eu espero que este vídeo traga para você lições importantes da espiritualidade. Minha gratidão a todos vocês. Olha, gente, eu fico um bom tempo para fazer o vídeo, fora o tempo de pesquisa, então assim, compartilha! Ai, compartilha o vídeo, presta atenção nos recadinhos, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, é tão pouquinho fazer isso que você não paga nada, na verdade você paga muito, né? Vamos falar a verdade, que você pagou com o seu tempo, com a sua atenção. Por isso eu sou muito criteriosa com o conteúdo que eu trago aqui para você, de maneira que possa enriquecer o seu tempo, o tempo que você doa aqui para mim no YouTube. Agora,
no quesito tocar o dedinho aí no seu celular para você compartilhar, para você comentar, para você dar sua curtida, não custa nada em termos de dinheiro, né? Só mais um minutinho e não custa nada. Uai, já ficou um tempão aqui comigo, mais um pouquinho custa nada, velho. Né? Terapia comigo? fernandaruse.terapeuta@gmail.com. Por e-mail você será respondido muito mais rápido. Um beijo, fique com Deus todos vocês, gratidão sempre e até o próximo vídeo.